Não vou me estender, vamos orar aqui já para a gente poder dar sequência para não ficar muito tarde. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade que nós temos de receber a Tua palavra. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, atitudes, pensamentos, palavras que nós tivemos que não te agradaram. Tem misericórdia, que nessa noite o Senhor possa usar a minha vida da maneira como o Senhor queira, da maneira como o Senhor deseja, para que seja feita a Tua vontade, não a minha, o Teu querer e não o meu. Então venha sobre nós, nos ajude, nos oriente, nos traga, Senhor, tudo o que o Senhor preparou e reservou para essa noite. O Teu poder, a Tua unção, a Tua graça, venha sobre nós, nos conduzindo e nos direcionando. Nós pedimos perdão, Senhor, se alguma atitude que nós tivemos que não te agradou, que nós hoje possamos estar sensíveis à Tua voz. Usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, para que seja feita a Tua vontade, não a minha, o Teu querer e não o meu. Nós clamamos, Senhor, sela esse lugar com Teu precioso sangue, acampeando-nos ao redor desse lugar, livra-nos do mal aqui, o ministério infantil, para que nós possamos sair daqui tocados, transformados e glorificando e exaltando o Teu santo nome, pois é a Ti, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amada igreja, nós estivemos então numa viagem preciosa. Para quem não sabe, além de pastores aqui no Bola de Neve em Curitiba, nós também supervisionamos o estado do Paraná. Nós estamos hoje em 31 ou 32 igrejas, se eu não me engano ao todo, é mais de 30, mas ali 31 ou 32 igrejas no estado do Paraná, aonde está sendo pregado o evangelho, vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo alcançadas, lares estão sendo transformados. Você pode dar uma glória a Deus, um amém por isso bem forte, porque é melhor ter igreja aberta do que balada, amém igreja, sim ou não? Então quando alguém falar isso, tem que se alegrar, celebrar, glória a Deus. Vou dar mais uma oportunidade para você. Nós estamos aí em mais de 30 cidades pregando evangelho, levando a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Como vocês são espontâneos, aleluia, glória a Deus, bora. Então estivemos lá, foi maravilhoso, precioso. Posso falar? Jesus continua fazendo. Por que nós estávamos ali, meu querido, orando na sexta-feira, não, no sábado, tivemos ali um culto específico, ativação dos dons e tal, falamos sobre o Espírito Santo. E, meu querido, eu sou daqueles que eu gosto de ficar até o final, a gente vai orando, conversando, pessoas batizadas com o Espírito Santo, meu, que foi extraordinário o que Deus fez. De repente chegou um casal, eu até postei, quem não viu depois você pode ver lá no @pitadas de sal, tem o vídeo da irmã. A irmã, ela foi diagnosticada, na verdade ela passou algumas complicações na vida dela, e isso afetou a audição e a visão dela. A visão dela, o médico falou assim, que talvez ela nem voltaria talvez a enxergar. Ela voltou a enxergar, mas ela estava com uma complicação que ela não conseguia enxergar de longe, era uma coisa meio ofuscada, e nós estávamos ali conversando, trocando ideia com ela e tal, e eu falei, tinha um relógio longe, eu falei, que horas são naquele relógio? Ela falou, eu só vejo que está um borrão vermelho, mas eu não consigo ver os números. Eu falei, podemos orar com você? Pode. Aí nós oramos com ela. A hora que nós oramos com ela, eu falei, vê no relógio agora. Ela falou, agora são 22 horas e 30 minutos. Eu achei que vocês ia glorificar o nome de Jesus, aleluia. Oramos mais um pouquinho, ela começou a ver os segundos. Ela falou assim, eu não vi as pessoas no fundo, eu só vi a borrão. Agora eu estou vendo, a fulana está ali, a fulana está lá, a fulana está lá, a fulana está lá. O nosso Jesus ainda faz maravilhas em nosso meio. O nosso Jesus pode operar milagres. O nosso Jesus faz maravilhas, meu irmão. Então nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós estamos aqui sabendo, tem um Deus que move o impossível na minha e na sua vida, aleluia. Então eu declaro sobre você que foi diagnosticado com algo, que em nome do Senhor Jesus Ele venha mudar esse quadro. Você que está com complicação no seu físico, você que está com complicação na sua vida, começa a receber o toque do Senhor agora. Começa a receber isso na sua vida agora. Complicação nos seus olhos, no seu ouvido, nas articulações. Começa a receber a cura agora. Começa tomando posse aí, crente, em nome de Jesus. Nessa gastrite, essa queimação no seu estômago, no seu esôfago, agora começa a receber o alívio do Senhor. Começa a receber a cura dele. Nessa questão aí da sua audição, que o Senhor venha mover, venha destampar, venha liberar uma unção de cura agora sobre a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Você que está com essa complicação aí na sua costela, está com dor, o Senhor vai tocar agora em nome de Jesus, aleluia.
Esse é um Deus que pode mover o impossível, é um Deus que pode mover o sobrenatural. Você que está parece com uma fisgada aqui na sua virilha, começa a receber o toque, a cura do Senhor agora em nome de Cristo Jesus. Ele pode mover o impossível, meu irmão. Você pode ficar olhando para mim falando: o que está acontecendo? Eu vou dizer para você o que está acontecendo. Aquele que há tantos anos atrás morreu, ressuscitou, e ele ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito Santo veio, e esse Espírito Santo move maravilhas na minha e na sua vida, aleluia. Então eu clamo nesse lugar, Senhor, vem com cura, vem com unção, vem com teu poder, vem com teu toque poderoso e precioso sobre cada um de nós, aleluia. Você que está com complicação nos seus rins, começa a receber a cura agora. Esse cálculo renal vai explodir, vai sumir, vai evaporar, vai desaparecer, em nome de Cristo Jesus. Nós repreendemos e amaldiçoamos todo nódulo agora, Pai, seque, em nome de Cristo Jesus. Cisto no ovário, nós repreendemos você agora e declaramos curadas nossas irmãs, em nome de Cristo Jesus. Você, irmão, que está com complicação no seu intestino, o Deus de maravilhas pode mover na sua vida. Vem com cura agora. Você que foi fazer aquele exame que nós homens achamos bem delicado, mas nós precisamos sempre ter esse cuidado. Foi diagnosticado algo complicado na sua vida. Nós declaramos cura agora. Que o Deus de maravilhas venha mover sobre você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda inflamação, toda dor caia por terra. Articulações, nós damos uma ordem, volta ao plano original e perfeito agora, em nome de Cristo Jesus. Nós clamamos o teu poder, a tua unção, enxaqueca, dor de cabeça. Você que foi diagnosticado com complicações, até mesmo na sua cabeça, nós clamamos em nome de Cristo Jesus, cura. Cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Tem alguém aí que se encaixou naquilo que foi falado aqui? Levanta a mão aí. O que é o seu, mano? De vermelho lá, o que é o teu? Cabeça? Estava com dor de cabeça? Sumiu? Ou está ainda? Pouquinho? Tipo uns 50%? 100% em nome de Jesus, amém? Até o final do culto. Quem mais levantou a mão? Que eu vi um monte de gente levantando a mão aqui. O que é o da irmã? Rim? Em nome de Jesus. Estava doendo ou só com exame? Está fisgando e agora como é que está? Tá bom? Glória a Deus. Quem mais aí, gente? Encaixou na palavra aí que a gente foi vendo aí? Lá atrás. Ah, lá em cima. O que é o seu? Virilha? E como é que está agora? Glória a Deus. Jesus é bom. Tem mais aí alguém aí que encaixou, falou? Sim, não, não, sim. Sim, não, não, sim, sim, não. Amém. Depois sabe o que acontece, gente? Eu já me acostumei, tá? A ficar bem de boa. Eu não passo mais vergonha não. Já morri para mim. Porque depois a galera vem sempre falar: pastor, tá com uma vergonha de falar na frente da galera? Então vou mandar no Instagram para você aqui, aconteceu isso. Eu falo: oi, meu Deus do céu, e eu passando vergonha, mas Deus continua fazendo, amém? Em nome de Jesus. Atos capítulo 16, relata um momento muito interessante. Atos capítulo 16, nós vamos ver um momento onde Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele está junto agora com Silas. Eles estão numa missão. Eles estão agora numa jornada, eles estão vivendo algo precioso, pregação do evangelho, avanço do reino, as coisas acontecendo, o Senhor movendo, o Senhor operando. Se você pegar um pouquinho antes, você vai ver que eles estão sendo guiados pelo Senhor. Então por onde eles estão indo, você vê que até o Espírito Santo impede eles de ir para um lugar. Eu estou para pregar esse texto, não vai ficar para hoje, vai ficar para outro dia. Onde Paulo é impedido de ir para tal lugar. Aí eu falo para você, existe o centro da vontade de Deus? Eu creio que sim.
E nós vamos ministrar outro dia sobre isso. Então ele tenta ir para o lugar, o Espírito Santo impede ele de ir, ele dá uma contornada, vai para outro lugar, o Espírito Santo também fala que não, até que vem visões, questões que outras pessoas estão tendo, até que ele chega em um lugar, que é um lugar, uma cidade de Filipos. Eles estão passando por cidades, anunciando as boas novas, pregando os evangelhos. Eles chegam na cidade de Filipos, uma das cidades da Macedônia, e eles começam ali a anunciar as boas novas. Isso é algo que eu acho precioso e maravilhoso. Você não vê um apóstolo Paulo depois da sua primeira viagem missionária, que foi precioso, muitas coisas aconteceram, simplesmente parado. Ele está em movimento, ele continua agindo, e isso me traz algo muito forte. Deus espera que eu e você não venhamos parar na nossa vida, mas que a gente continue prosseguindo debaixo daquilo que Deus tem para mover poderosamente na minha, na sua vida, seja na missão na igreja, seja na sua empresa, seja na família, seja onde for. Deus está à procura de uma geração que está em movimento, Deus está à procura de uma geração que não fica parada, uma geração que está avançando para viver o plano e o propósito do Senhor. E eu acho que essa noite tem essa geração aqui, uma geração que quer viver o avanço, o crescimento, a expansão, seja na área que for, do que Deus tem para mim e para você, aleluia. E eles estão indo lá, pegando evangelho, as coisas estão acontecendo, e houve já algo maravilhoso. O texto vai dizer em Atos capítulo 16, versículo 13, que no sábado, saímos da cidade para a beira do rio, aonde nos apareceu haver um lugar de oração. Então olha a fome dos caras, os caras já acharam um lugar de oração. Eu gosto de crente assim, crente que quer orar, quer buscar, quer ir. Cadê os crentes, meu irmão? Vai numa cidade, cadê o crente? Cadê isso? O cara não para, vai buscar, vai ir, beleza. Assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo lhe dizia. Então aqui o texto depois vai dizer que essa mulher se converteu. Essa aqui, uma mulher, a primeira pessoa que Paulo vai ali pregar em Filipos, ele está pregando o evangelho, e a primeira pessoa que se converte é uma empresária. Lídia era uma empresária, era uma mulher de influência, de poder aquisitivo, não era uma pessoa simplesmente qualquer, que talvez as pessoas olhavam e falassem, puxa meu, quem que é essa pessoa? Ela era conhecida, as pessoas entendiam, sabia que era ela. Então Lídia, uma mulher de poder aquisitivo, naquela cidade, acaba se convertendo. Mas eu acho interessante como que acontece, porque Paulo está pregando, está anunciando perto desse rio que nós vimos ali, tinha mulheres que estavam ali ouvindo, mas o texto vai dizer que o Senhor abriu o coração de Lídia. Aqui é uma tensão violenta teológica, uma briga, discussão, como que assim? Então tá vendo? Deus abre um coração de um porque quer que se converte, mas o coração de outro ele fecha. Eu não vejo dessa maneira. O que nós vemos aqui, meu querido, que a graça do Senhor está tocando todos os corações, a graça do Senhor está movendo em todo lugar agora, mas Ele espera que a gente venha corresponder a esse impulso de Deus. Ele espera que a gente venha dar uma resposta, Ele espera que a gente venha tocar realmente aquilo que Ele agora está batendo nas nossas vidas. Então nós vemos que o Senhor lhe abriu o coração, então a graça tocando o coração dessa mulher, essa mulher ouvindo a pregação de Paulo, ela começou a entender, e ela falou assim, eu quero isso, eu desejo isso, e ali ela recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, ela se batizou, ela chamou Paulo para estar com ele, estava ali junto com ele, e isso foi precioso que aconteceu. Mas agora o que eu acho interessante aqui, é que eu vejo que essa graça preveniente de Deus, ela começa a tocar o coração dessa mulher, para que ela pudesse agora se abrir e receber a mensagem. Então eu creio que Deus está em todo momento querendo mover na minha e na sua vida. Deus está em todo momento querer tocar a vida das pessoas. Eu não creio, eu não acredito. Aí são linhas teológicas. Eu não acredito que Deus olhou para um e falou, você, gostei de você, estou afim de tocar teu coração para você se converter, então você vai receber. Você, eu não fui com a tua cara não. Não curti você não, então você, eu não vou abrir o coração, você está aí, vai ver a tua vida. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem um Deus que morreu por todos, quer salvar todos, quer alcançar todos, quer libertar todos. Meu Deus, eu acho que vocês aqui essa noite precisam receber um fósforo aí da glória, do poder de Deus. Está uma mexida em de você. Vou falar mais uma vez, eu creio em um Deus que quer salvar todos, quer libertar todos, quer tocar todos. Isso inclui a sua família, a sua casa, os seus tios, os seus avós, os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos. Deus quer tocar a minha e a sua vida poderosamente, para que a gente venha viver debaixo do plano e do propósito do Senhor. Só que agora o que eu acho interessante aqui, que nesse momento aqui vai dizer algo. Então nós cremos que essa mulher de alguma forma, algo mexeu com ela, aonde a graça do Senhor tocou, ela abriu agora para poder receber o Evangelho. Mas por outro lado eu vejo que Deus está tentando mover e tocar tantas vidas, mas muitas pessoas estão com o coração duro, estão com o coração fechado. Tem pessoas que acabam resistindo
aquilo que Deus está tentando fazer na vida delas. Tem pessoas que não se abrem para Deus tocar de forma alguma. São pessoas que estão fechadas nas suas vontades. São pessoas que estão fechadas nos seus desejos. São pessoas que estão fechadas nos seus achismos. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós temos que entender que a graça do Senhor, ela quer tocar a minha e a sua vida, para que a gente venha se render ao Evangelho, caminhar de acordo com a palavra do Senhor, para que a gente venha ser tocado, transformado. Nós sabemos que nós não merecemos nada, mas essa graça maravilhosa vem sobre nós para que a gente venha viver o plano de Deus. Mas infelizmente tem pessoas que não se abrem para Deus poder tocar, para Deus poder mover, para Deus poder agir, mesmo Ele batendo na porta. Porque quando nós olhamos, por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 7, o autor vai dizer assim, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Então, se nós pensarmos aqui, nós hoje, dependendo das atitudes que nós temos, nós podemos fechar o nosso coração, a ponto de ficar duro, que a gente não consegue ouvir nada nem ninguém, inclusive se abrir para a graça de Deus tocar a minha e a sua vida. Se nós olharmos aqui, isso aqui acaba sendo uma briga, uma discussão violenta, porque quando fala desse assunto aqui, acaba tendo várias situações complicadas. Estevão, quando ele está pregando, na verdade, falando para as autoridades que queriam apedrejar ele, acabar com a vida dele, ele vai dizer em Atos capítulo 7, versículo 51, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O que significa isso? O Espírito Santo quer tocar, o Espírito Santo quer tocar, o Espírito Santo quer tocar, o Espírito Santo quer que aquela pessoa saia daquele lugar de engano que ela está, para que ela venha caminhar debaixo do plano do propósito do Senhor, mas ela resiste ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer guiar famílias, o Espírito Santo quer guiar casamentos, o Espírito Santo quer guiar a empresa, o Espírito Santo quer guiar o ministério, o Espírito Santo quer auxiliar na nossa vida, mas nós muitas vezes, infelizmente, nós fechamos o nosso coração e nós falamos, não, é do meu jeito, é da minha forma, é da minha maneira, eu não vejo assim, eu não quero assim, porque isso eu não gostei, isso eu não quero, e muitas vezes nós nos fechamos e deixamos de viver aquilo que Deus tem. Eu já vi pessoas perderem igreja, pastores perderem igreja, por causa do coração duro. E como é que você sabe, pastor? Porque eu era aquele que estava tentando ajudar esse cara. E eu falava, meu irmão, está errado, meu irmão, não é assim, desse jeito. Sabe o que a pessoa falava? Não, é Jezabel que está fluindo na igreja, é o Satanás, é o demônio. Eu sei que tem demônio, sim, Satanás. Só que eu estou tentando falar para aquele cara, você não está enxergando que é você que está fazendo isso. Você se fechou, não concordo, não é. Eu falei, meu Deus do céu, abra o teu coração. E infelizmente perdeu a igreja, fechou a igreja, não sobrou a igreja, diluiu, não sobrou ninguém na igreja. Fiquei triste, magoado, mas por quê? Alguém que fecha o coração ainda sai falando sempre é demônio. Meu irmão, nós temos que abrir os nossos olhos e perceber como que nós estamos vivendo a nossa vida, porque de repente Deus está falando, eu quero é mudar a tua casa, teu casamento, a tua vida, direcionar, mas nós ficamos fechados dos nossos achismos, nós nos fechamos nos nossos desejos, nós nos fechamos nas nossas vontades, e nós queremos buscar a Deus, só que a gente não se abre para Ele poder mudar. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ter um coração não mais duro, mas um coração de carne, sensível à voz do Senhor, sensível à graça, sensível à direção, sensível ao cuidado, sensível àquilo que Ele tem para direcionar, seja na minha casa, seja como marido, como esposa, como empresário, como ovelha, como pastor. Nós temos que estar sensível à voz dEle, porque Ele quer trazer direção, Ele quer fazer você experimentar um novo nível, uma nova estação, um novo tempo, e que Ele venha poderosamente sobre cada um de nós, aleluia. Interessante que essa palavra resistem aqui, que Estevão fala em Atos, fala de alguém que resiste, fala de alguém que corre contra, fala de alguém que se opõe, fala de alguém que luta contra. Quantas coisas talvez nós estamos perdendo hoje, porque nós estamos com o nosso coração duro, queremos fazer do nosso jeito. Quantos casamentos nós vemos arrebentados, porque um dos lados ou os dois não abrem para ser moldado, não abre para ser trabalhado. Quando ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Muitas vezes a palavra vai vir para trazer correção, para trazer direção, só que a gente se fecha, coração duro. E ali em Hebreus ele vai falar várias vezes, quando ouvires a voz, quando ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Aí ele vai remeter o povo lá no deserto,
falou: lembra os pais de vocês, eu tinha promessa para eles, mas infelizmente não pisaram na promessa. Por que que não pisaram? Porque eles endureceram o coração. Então não queira ser uma esposa teimosa, um marido teimoso, um crente teimoso, um pastor teimoso, uma ovelha teimosa. Nós temos que ser homens e mulheres sensíveis à voz do Senhor. Homens e mulheres que se rendam à direção do Senhor, ao cuidado do Senhor. Então na sua vida, meu querido, não permita nada querer bloquear e travar você. Tem pessoas que estão com a semente, que estão com as finanças arrebentadas, porque coração duro, não procura ajuda, não pede ajuda, não procura crescer, não procura falar. Homens, é triste, eu falo para vocês, homens, quantos homens estão vendo tudo afundar, mas o coração é duro e não pede ajuda. Porque a gente acha que sabe, não, tem vergonha, tem isso e aquilo. Não permita, isso é engano de Satanás. Satanás quer que a gente se feche na nossa vontade, no nosso orgulho, mas o Senhor está falando: abra o teu coração, porque eu vou mover na tua vida. Abra o teu coração, que eu vou direcionar você. Permita o meu Espírito Santo conduzir e direcionar você poderosamente, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Irmãs, abra o teu coração. Não seja aquela irmã que joga frigideira, panela, aqui é no barraco, pastor. Em casa só funciona assim, na base do grito da frigideira voando, senão já era. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Não é aquilo que vem de Deus. Irmão, abre o coração para Deus tocar na sua vida, em nome de Jesus. Quem é bem casado aqui? Ixi. Vou dar mais uma oportunidade para você poder dar entendeu? Já pega na mão dela e dá aquele olhar. Uau. Vou falar mais uma vez. Cadê os caras bem casados aqui? Trate bem a esposa. Para ter um coração duro. Trate bem. Cadê as irmãs bem casadas aqui? Glória a Deus. Trate bem esse pão que Deus colocou do seu lado. Que tá meio só de Jesus, mas Deus vai tocar. Em nome de Jesus. As irmãs, toca agora, Pai. Move. Cadê os solteiros abençoados? Não, vou dar mais uma oportunidade. Solteiro tem que estar no gás. Cadê solteiro abençoado? Prospecta a terra. Deixa Deus trabalhar em você, sabe por quê? Muitos acabam no casamento experimentando coisas que nem precisava experimentar, porque não se abre quando está solteiro para ser trabalhado. Deixa Deus trabalhar em você. Vamos agora. Quem está noivo, namorado aí, deixa eu ver. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Glória a Deus. Você está num processo também, abre o coração, permita Deus tocar, permita Deus mover, permita Deus agir em nome de Jesus, aleluia. Por quê? Porque Deus, Ele quer tocar a minha, a sua vida. Deus, Ele quer mover na minha, na sua vida. Deus, Ele quer trazer algo precioso, Ele quer trazer cura, Ele quer trazer direção, mas para isso nós precisamos corresponder a esse Deus maravilhoso, aonde a sua graça está aí tocando a minha, a sua vida. Então nós temos que entender que não somos nós que vamos dar um passo para Deus dar o dele. Deus já deu dele, falando aonde estão aqueles que vão se render completamente a mim, a minha direção, a minha graça, o meu favor, para viver o plano e o propósito do Senhor, aleluia. Mas agora Paulo e Silas continuam, passando o Lídia, eles passaram mais alguns dias ali, porém aconteceu algo, eles estão pregando e uma jovem possessa de um espírito adivinhador, ao qual adivinhava e dava muito lucro para algumas pessoas, ela estava agora ali falando para a galera, quando ela viu Paulo e Silas, esses homens são homens de Deus, resumidamente falando. Esses homens que estão aí são servos do Deus Altíssimo. Eles vão anunciar o caminho da salvação. E o texto vai dizer que aquela jovem não ficou apenas um dia, ficou alguns dias falando isso. Ela ficava falando, e Paulo, meu querido, ele poderia olhar e falar assim, cara, propaganda de graça. Já estamos aqui, chegamos na cidade, uma jovem que dava lucro para a galera, todo mundo conhecia aquela jovem, todo mundo sabia quem ela era, como que estava aquela situação, e ela está ali falando. Então Paulo olhou e falou, peraí, tem alguma coisa que está fora do comum, do normal, tem alguma coisa que não está fechando a conta, e ele ali com certeza, através do discernimento de espírito, ele percebe, isso não é de Deus. Tem alguma coisa por trás. E o texto vai dizer em Atos capítulo 16, versículo 18 o seguinte:
Isto se repetiu por muitos dias, o que ela estava falando, que esses são homens servos do Deus Altíssimo. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Naquela hora que Paulo percebeu, discerniu: peraí, essa influência que está nessa mulher não é algo divino, é algo de alguma forma que não é divino, é alguma coisa fora da casinha. Ele percebe que não é de Deus, e ele repreende o espírito para sair dela, em nome de Jesus, e ela foi liberta completamente, ela foi totalmente tocada. Esse é o poder de um Deus que eu e você servimos. Nós servimos um Deus que aonde havia trevas, que estava reinando, governando, Ele vem com o poder dEle para trazer libertação, Ele vem com o poder dEle para trazer mudança. Então na minha, na sua vida, na nossa casa, na nossa família, você pode até ver e falar: puxa, parece que tem uma influência, parece que tem algo das trevas, parece que tem algo que não é de Deus. Para de achar que o teu Deus é menor que isso. Maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós, maior é o seu Deus, que pode mover o impossível na minha, na sua vida. É um Deus que move maravilhas, é um Deus que opera de forma extraordinária e sobrenatural, aleluia. Eu não sei você, mas eu gosto do fight. Tem mais alguém que gosta do fight? Espiritual, meu irmão, eu gosto do fight. É fácil? Tem hora que não, mas eu gosto. Por quê? Eu não consigo fazer nada, mas aquele que mudou a minha história, aquele que marcou a minha vida, faz, opera. Eu não vou no nome do Sal. Em nome do Sal, saia. Em nome do André Marques, saia. Pastor, quem que é o André Marques? Prazer. Saia, não. É no nome dele. O nome acima de todo nome. É no nome de Jesus, é na autoridade de Jesus, é no poder de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Quando você chegar na empresa, no negócio: ai meu Deus, pastor, estou vendo aqui, ai tem uma pressão muito forte, ai o meu chefe mexe com umas coisas diferentes, ai meu Deus do céu, como que vai ser? Círculo de oração, não dá, pelo amor de Deus, crente. Que tipo de crente que você é, mano? A hora que você chegou, Ele chegou junto. Nossa, pastor, você é abusado. Não, não sou abusado, eu sou bíblico. Jesus, aonde está o reino de Deus? Não está lá, não está aqui, está dentro de você, crente. Está dentro de você, crente. Está dentro de você. O Espírito Santo está onde? Está dentro de você. Quem tocou a minha vida e a sua vida foi quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Dentro da gente. Então quando você chegou, a autoridade que Ele te deu chegou, a unção que Ele deu sobre a tua vida chegou, aquilo que Ele tem para a tua vida chegou. Então você tem que entender o seguinte: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então quem tem que tremer na base não sou eu e você, são eles. Por quê? Jesus triunfou, Jesus venceu, Jesus colocou tudo debaixo do pé e falou: está consumado, está feito, está aqui, está garantido. E nós que estamos em Cristo Jesus, viveremos tudo o que Ele tem para a gente. Se você crer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Entenda o que você carrega, amém? Pastor, você não acha que você se acha muito? Vou dar um toque para você: crente não se acha, crente é. Porque quem está em Cristo, nova criatura, não acha, é. Entenda o que você carrega. Entenda quem você é em Cristo Jesus. Sozinho, não conseguimos nada. Mas é no nome dEle, na autoridade dEle, sujeitos e submissos a Ele, para que Ele cresça e a gente diminua, em nome de Jesus, aleluia. Então Paulo entendeu: peraí, meu Deus é maior. Só que é o seguinte, algo aconteceu. Porque o texto na sequência vai dizer que os donos, eu não vou ler tudo, depois você pode ler em casa, para a gente poder ganhar tempo aqui. Os donos da jovem vieram ali, meu querido, e viram que havia feito. Eles falaram: perdemos o nosso lucro, vamos ter prejuízo. Por quê? O espírito estava sobre a jovem e foi embora. Então ela agora não tinha mais aquele engano sobre ela e não conseguia enganar as pessoas. Então enganava a galera: deixa eu ver teu futuro, deixa eu ver como é que é. Pastor, mas isso não é estranho? Claro que é. Sabe por quê? Porque você tem que pensar o seguinte: demônio não morre, é espírito. Os demônios, eles sabem o que aconteceu com os nossos tataravós, com os nossos bisavós, com todo mundo sabe tudo, porque não morre. Então quando vem aquela coisa que de repente mexe umas coisas diferentes, meu querido, cuidado, vigie, ore.
A Bíblia vai dizer para a gente poder ver que tipo de espírito está falando com a gente. O espírito que é de Deus, ele sempre vai reconhecer que Jesus Cristo veio em carne. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. O espírito que não consegue confessar Jesus, o nome de Jesus, trava. Já vi muitas vezes pessoas estão com a coisa e não conseguem falar o nome de Jesus. Fala o cara lá de cima, o homem de branco. Não consegue falar. Não consegue falar o nome de Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome. Então Paulo está ali, os caras viram, perdemos, tivemos prejuízo, não dá. O que aconteceu? Vamos ler, vai o texto inteiro, vai. Quando os donos da jovem, Atos 16, 19. Quando os donos da jovem, olha só, já estava fazendo a menina de escrava já. Os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça. Tenta imaginar essa cena. A presença das autoridades. E levando os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. É isso mesmo que você está lendo. Sentou arripada em Paulo e Silas com vara, meu irmão. E o texto vai dizer: depois de lhes darem muitos açoites, então não foi aquela varinha tipo assim, varada, açoites, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou eles para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Até aqui. Se nós olharmos aqui, nós vemos um cenário bem interessante. Nós temos que entender o que aconteceu com esses homens. Eles acabaram de libertar uma moça de um espírito que estava enganando não apenas ela, mas as pessoas. E pessoas estavam ganhando lucro em cima disso. E agora eles passam por aquilo que nós acabamos de ler. Eles são pegos, agarrados, e agora eles são açoitados em praça pública. Sentam a varada, sentam a pancada neles. Meu irmão, mas bateram sem dó. Rasgaram as vestes, sentaram a varada, vieram sobre eles açoites e lançaram sobre a prisão. Uma coisa que eu quero que você entenda muito claro na sua vida: muitas vezes quando nós nos posicionamos em Deus, o inimigo vem para de alguma forma tentar paralisar você. Toda vez que você vai querer posicionar a tua casa, alinhar a tua casa em santidade, limpar o que tem que limpar, ajustar o que tem que ajustar, o inimigo vai querer se levantar para trazer um desânimo para você. Eu não sei quantas vezes você já percebeu. Quando nós estávamos longe dos caminhos do Senhor, parecia que a vida era linda e maravilhosa, mas quando você vem para o Evangelho, parece que só virou treta. Quem já percebeu isso? Meu irmão, bem-vindo. O nome disso é o inimigo querendo paralisar você. Ele vem com situações para fazer a gente travar, para a gente desanimar. Puxa, tá vendo? Quando eu estava longe da igreja não tinha guerra, não tinha batalha, mas agora que eu estou, que batalha é essa? Guerra é essa? Claro que vai ter batalha, crente. Longe de Jesus, nós estávamos debaixo de condenação. Nós estávamos perdidos, nós estávamos longe do Senhor, mas agora que nós recebemos Jesus, que nós estamos limpando a casa, limpando a nossa vida, saindo de promiscuidade, saindo de mentira, saindo de engano, o inimigo vai querer levantar situações para travar a minha, a sua vida, mas você tem que lembrar: Deus mudou a minha história e continuará mudando. Deus vai mover poderosamente na minha vida. Você pode ver nos seus negócios, você começa a alinhar a empresa, começa a ajustar, parece que levante começa a ter. Você começa a ajustar o casamento, parece que as coisas começam a complicar. Meu irmão, muitas vezes você não pode negligenciar o mundo espiritual. Tem guerra no mundo espiritual. Tem situações no mundo espiritual. Hoje nós estamos entrando em uma geração muito delicada, que já está quase praticamente nem acreditando mais no mundo espiritual. Já tem uma geração que não acredita mais. Não, isso aí é coisa que os caras vão falando para uma forma, para poder ser uma coisa meio fantasiosa, para poder gerar um terror. Não, meu querido, isso é bíblico. Isso é real. O mundo espiritual é real. Tem guerra, tem batalha, tem luta, tem isso, tem aquilo. E agora esses homens, eles estão ali numa situação que eles acabaram de expulsar um espírito maligno de uma pessoa, e algo começa a se levantar contra eles, para poder paralisar, e agora eles são presos, eles são amarrados. Parece que eles olham e falam: não tem mais possibilidade de sair daqui, nós não conseguimos mais andar livremente como a gente andava antes, nós não conseguimos se mover como a gente se movia antes. E talvez muitos de nós podemos olhar e pensar: meu Deus, como que eu vou sair dessa? Tudo parece perdido. Talvez muitos de nós estamos nos sentindo assim como
como Paulo e Silas estavam. Puxa, está tudo lindo e maravilhoso, de repente agora uma situação como essa, ele está preso, ele está aprisionado, ele está paralisado. Talvez muitos de nós estamos nos sentindo paralisados no nosso casamento, estamos sentindo paralisados nos nossos negócios, estamos sentindo paralisados nas nossas emoções, no ministério. Quando nós olhamos, o sentimento que nós temos parece que é o fim, parece que acabou, parece que travou. A ansiedade começa a querer ganhar espaço dentro de nós, o sonho parece que não é mais o mesmo, já não consigo mais ter sono, já não consigo mais dormir, já não consigo mais sonhar, já não consigo mais ter perspectiva de vida, parece que tudo acabou, parece que é o fim, parece que não vai dar. Meu Deus do céu, como que vai ser, Senhor? Deixa eu falar para você, crente, ninguém falou que ia ser fácil, mas eu falo para você, vai ser extraordinário o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Vai ter luta, vai ter levante, vai ter complicações, mas o nosso Deus continuará guardando a minha e a sua vida, o nosso Deus continuará blindando a minha e a sua vida. Então, ainda que o inimigo venha se levantar contra mim, contra você, o nosso Deus estará à frente, nos guiando e nos conduzindo poderosamente, aleluia. Por quê? Por que nós permitimos muitas vezes a ansiedade dominar o nosso coração? Queridos, hoje, esses dias que nós tivemos uns dias com a família, pastor e eu, nós gostamos de viver aquela vida na praia bem suave. Você senta na cadeira e fica olhando o mar. É só o que eu quero. E calo, mate gelado, queijo coalho. Sabe aquele queijo coalho que o cara passa vendendo? Que até pinga um suor dele assim, para dar um saborzinho, mais um salgadinho gostoso. Meu irmão, esse é o tempero diferenciado. Olha lá, essa é a diferença. No Rio de Janeiro eu curto. O mate gelado, tem carioca, aí cadê o carioca? Viu, Davi? Aí qual é, meu irmão? Esse bigodinho, fechamento total. Na viagem eu tive que vir desintoxicando, já comecei a falar, aí qual é? Aí, fechamento, nós vamos aonde? Qual é, meu irmão? Já quase fui pro jiu-jitsu. Falei, aqui é uma arma branca, jiu-jitsu, faixa branca 1 grau, meu querido. Só que é um perigo na rua, é capaz de se machucar sozinho, aleluia. Então você vê como que é. Mas, meu irmão, ficamos ali. Aí pastor e eu, claro, jogamos um frescobol de casalzinho, só aqui, ó. Tive que brincar de frisbee com as crianças, vamos jogar frisbee, Entrei na água, irmão, estou descascando inteiro, que nem protetor solar conseguiu aguentar. Entramos, acho que era 8, 9 horas da manhã. 8 horas da manhã, saímos 2 da tarde da água. Meu irmão, posso dar um toque, você que é pai, seja intenso com seus filhos. Meu querido, eu mergulhava, curtia, minhas pernas estavam mole. Pai, tá da hora, tá, filhão. Tá, ele tá no corte aí, ele tá cortando hoje aí, tá servindo. A Bia tá, cadê a Bia? Também tá em algum lugar, não sei onde já tá mais. Mas, irmão, foi aonde eu quero chegar. A hora que eu olhei para o lado, chegou a galera nova, os adolescentes. Adolescente não, já era uma galera de seus 20 e poucos, 30 anos de idade. Todos sentados no celular. Não olhava nem no olho do outro, era só assim, ó. Olhei para a cara e falei, a geração de hoje não consegue nem desfrutar. Aonde eu quero chegar? Essa é uma das causas que a gente começa a ter crise de ansiedade. Uma geração totalmente tecnológica, não consegue se desligar de tela, não consegue sair de rede social, está envolvido, está ali, começa a ver a vida dos outros, começa a ficar ansioso, a coisa começa a gritar, começamos a nos sentir aprisionados, travados. Situações como essa começam a aprisionar você, mas olha só o que Pedro fala em 1 de Pedro 5,7. Lancem sobre ele, sobre o Senhor, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Você que está nessa situação, levante sua mão, eu quero orar com você, não tem vergonha não, Pai, em nome de Jesus. Pessoas que estão com complicações, talvez aquela ansiedade, preocupadas com amanhã, com as situações, como as coisas vão acontecer, como que vai ser, que o Senhor venha agora com a tua paz, que o Senhor venha agora com a tua tranquilidade. Posso dar uma dica para você, de olhos fechados, fala assim, Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos toda essa preocupação, toda essa situação, e eu recebo a tua paz, a tua alegria, o teu renovo na minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia.
Agora interessante foi o que Paulo e Silas fizeram naquele momento que eles estão aprisionados. Parece que não vai dar, estamos sem saída, não tem como. Aqui é o grande segredo, crente. Vai ter levante, vai. Vão ter situações que vão querer parar a gente, vão ter situações sim que vão acontecer. Porém, tudo depende de como a gente vai reagir. Nós podemos reagir simplesmente murmurando, desacreditando, falando, cara, não vai dar, já era, é o fim, acabou, Senhor, ó céus, acabou família, acabou casamento, acabou negócio, acabou empresa, acabou ministério, acabou tudo. Já era, meu irmão, eles estão ali, imagina, os caras estão lá aprisionados, pé preso, num cárcere. Não pensa que era um cárcere igual o de hoje, não. Era uma questão complicada. Muitos vão dizer a questão da umidade, vão querer dizer a questão também, alguns estudiosos e aqueles que fazem... Arqueólogos vão dizer também que, puxa, alguns falam, até tinha questões de esgoto passando perto, outros falam que não, outros falam que sim, mas independente, era uma situação complicada, precária, não era uma coisa legal, uma coisa bonita, ali naquela prisão, aonde eles estavam, aonde era o cárcere interior, naquele lugar, o acesso à luz e ao ar, era praticamente complicado, era praticamente zero, era uma coisa para baixo, subterrâneo, travado, complicado, então a luz, meu irmão, não é a luz que tinha hoje, era aquelas tochas que podiam iluminar, trazer direção, o ar difícil de respirar, pesado de ter. Nós poderíamos trazer muitas situações aqui. A luz, podemos falar da palavra de Deus, porque Salmo 109, 105 fala, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós sabemos aqui que o inimigo muitas vezes vai fazer com que a gente não tenha acesso à palavra de Deus. O inimigo muitas vezes vai querer com que a gente não consiga ter intimidade com o Senhor. Quando fala daqui do ar, fala do Espírito Santo, isso fala de intimidade. E muitas vezes nós acabamos no meio de um problema, no meio de uma situação, meu, que deixando de orar, deixando de ler Bíblia, deixando de clamar, deixando de buscar. Crente, você quer ver vitória? Você quer ver mudança? Quer ver transformação? Não pare de ler a palavra de Deus, não pare de meditar na palavra de Deus, não pare de orar, não pare de buscar. O inimigo tentará de tudo para que a gente venha se afastar do Senhor e da sua palavra. Ele faz com que a gente venha se desanimar da igreja, do ministério, das pessoas, de casa. Meu irmão, você vem para o culto, parece só ver problema, só ver aquilo, e a gente não percebe algo espiritual que está acontecendo, é uma situação que está vindo, mas eu falo para você, nós não vamos desistir de forma alguma, porque aonde havia caos, Deus pode vir com ordem divina, aonde tinha medo, Ele pode vir com coragem, aonde havia morte, Ele pode vir com vida. Então no meio dessa complicação, no meio desse cenário, o Deus de maravilhas espera que eu e você venha buscar o Senhor todos os dias, aleluia. Foi isso que Paulo fez. Paulo e Silas naquele lugar, naquele momento, o texto vai dizer assim, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O que nós fazemos nos momentos de lutas e de guerras? A maioria de nós, talvez, esperamos que não, desanima, murmura, reclama. Posso dar uma dica para vocês? Murmuração, nós já pregamos aqui, murmuração faz a gente ficar pelo caminho. Murmuração não atrai o céu para a terra. Murmurar não atrai o céu para a terra. Pastor, você pode me ajudar? O que é murmurar? Murmurar é diferente de você abrir o coração. Estou passando uma complicação. Talvez você procure um líder, ou vem falar com um pastor. Pastor, eu estou passando uma complicação, estou passando uma dificuldade. A situação é essa, o momento é esse. Pastor do céu, está muito difícil, eu estou abrindo o meu coração. Diferente disso é a murmuração. Ah, tá vendo, essa droga de vida, essa droga de salário, essa família que não presta, tá vendo, que foi que eu fiz de escolher essa pessoa, meu Deus do céu, olha lá de novo, olha o cachorro endemoniado, meu Deus do céu, esse filho que é uma peste, essa pessoa que não dá, essa coisa que aquilo, isso é murmuração. A murmuração também faz a pessoa não acreditar que Deus pode mover, que Deus pode agir, ela só reclama. Então você vê que Paulo e Silas ali naquele momento, ao invés de reclamar, eles entenderam, para atrair o céu para a terra, reclamação e murmuração não vai atrair nada, o que vai atrair é orar e louvar. Orar e louvar é que vai acontecer. E aqui você tem que entender que são duas coisas diferentes. Paulo vai falar em Efésios capítulo 6 da armadura de Deus. Quem lembra da armadura de Deus? Glória a Deus. Tem capacete, escudo, espada, couraça, cinturão, tá, sandália, tudo certinho. Mas o que me chama a atenção, põe o texto de Efésios para mim, por favor, que eu coloquei aí. Ele vai falar assim, ó: ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica,
E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então sabe o que Paulo está falando? Ei crente, você colocou armadura, você pegou o capacete, você pegou o escudo, você pegou a espada, você pegou couraça, você pegou o cinturão, você pegou sandália, você pegou tudo certinho. Mas agora você vai para o fight. Aonde que é o fight? A oração. É a oração. É a oração. Você quer ver sua família mudada? Você quer ver agora Deus prevalecendo no meio dessa pancada? Ore, porque presta atenção, o inimigo está oferecendo todo tipo de influência para travar a gente, e nós não estamos orando. Se eu não estou orando, quem está prevalecendo? O inimigo. Se ele está vindo com toda a influência para querer travar, desanimar, para querer vir, eu e você temos que falar o seguinte: não, aqui não, na minha casa não, maior é meu Deus, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos buscar, nós vamos pedir para que Deus venha mover, para que Deus venha agir. Pastor, mas eu oro e parece que não acontece. Quem falou para você que não acontece? Olha só a tua fé como cresceu, olha só como você está na ousadia, olha só como está na coragem, olha só como você acredita. Tem hora que a lágrima vai escorrer, você vai estar orando com a lágrima escorrendo. Mas pastor, qual é a diferença? A diferença é que você não se rendeu completamente àquilo que o inimigo está falando. Você crê que ele pode agir, o Deus poderoso? Você crê que ele pode mover? Você crê que ele pode agir? O que ele está esperando? Uma igreja que entenda o que é oração, uma igreja que clama, uma igreja que ora, uma igreja que busca. Crente, não dá para ser crente apenas no culto. Você quer vencer batalha, quer ver tua vida mudada, é no joelho e na oração que o Deus de maravilhas vai mover. Dê uma salva de palmas a ele se você crê, aleluia. Separa um texto para mim aí que eu não coloquei, Jeremias 33:3. Eu aprendi uma vez com o nosso apóstolo Rina o telefone de Deus. Ele falou que o telefone de Deus é 00-33-3. Já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. O 00 é a marca do nosso joelho no chão. E o que é o 33:3? Põe para mim, por favor. Chame por mim, eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Você não conhece. Agora presta atenção. Chame por mim e eu responderei. A pergunta: se eu não chamo, ele responde? Um crente que não ora, fica muito difícil viver coisas extraordinárias. Por que Daniel teve revelação? Porque ora. Ora. Quem ora tem revelação. Quem ora tem direção. Quem ora recebe intervenção da parte do Senhor. Mas agora, diferente da oração, tem louvores. Louvor é diferente. Louvores aqui, para nós acaba sendo até difícil muitas vezes entender a questão de louvores, que a gente acha que louvores é apenas cantar música. Cantar música, só cantar música. Não, o louvor tem um poder, crente, que você talvez não imagina. Então posso dar uma dica para você? Eu sei que tem cultos às vezes que nós estamos na correria, fica difícil a gente chegar às vezes na hora no culto. Mas tenta chegar na hora que vai começar. Tem dias que é difícil, que nem para mim hoje. Hoje eu não consegui chegar na hora, estava aqui acabando de montar ali a mensagem para mandar para o projetor. Eu cheguei aqui na hora do terceiro louvor. Mas sempre nós estamos no começo ao fim. Não fica achando que o louvor é apenas um momento para entreter o povo, para o povo poder chegar. Ou para deixar um filho no infantil. Não, o louvor ele tem um poder, ele tem um peso, porque quando você está louvando, você está declarando pela fé o Deus que pode mover na sua vida, você está engrandecendo o nome do Senhor, você está pela fé exaltando o nome dEle, pela fé você já está naquele louvor, adoração. O meu Deus já mudou o cenário, o meu Deus já mudou a história, porque aqui quando você pega no original, você vai ver que a palavra ali, quando fala de louvores, a palavra ali falava de adoração. Alguns, aqui no caso de Strong, ele colocam que alguns salmos que talvez os judeus, eles cantavam naquele grande momento do cântico da Páscoa. O que era a Páscoa?
A Páscoa era um momento de libertação. Estamos debaixo de opressão, estamos debaixo de peso, mas agora o Senhor está nos tirando daqui para ir para a terra prometida. Então, que tipo de salmos que eles cantavam ali? Um deles aqui que nós podemos ver que Strong coloca é o Salmo 118. 118, versículo 5, olha só o que o Salmo fala. Isso aqui é um louvor, isso aqui é um cântico. Os salmos são músicas, são cânticos. Nós lemos, mas eles são músicas, são cânticos. Ele fala assim, ó: na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo. Meu Deus do céu, olha só esse louvor: o Senhor está comigo e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode fazer? Meu irmão, vai tomando posse aí, crente. O que é que alguém pode fazer na sua vida? Ele está cuidando de você, Ele está guiando você, Ele está conduzindo você. O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Meu irmão, vai preparando para a virada que Deus vai dar na tua vida, vai preparando para aquilo que os inimigos verão, a vitória que Deus vai trazer na sua vida. O Satanás vai ficar mais envergonhado e endemoniado, porque o Deus poderoso está contigo, o Senhor está com você. Olha só, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Segura aqui. Talvez você vai olhar para o marido, para a esposa: está vendo, eu sabia, nem para confiar nesse traste. Segura, calma, pelo amor de Deus. A irmã já não aguenta, calma. Aqui quando ele fala, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos, está falando de nós confiarmos nas nossas vontades, do nosso braço. No meio da peleja, no meio da guerra, a gente quer muitas vezes fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e vem prejuízo, complica. Nós temos que aprender a buscar refúgio nele, a confiar nele, a esperar nele, a aguardar nele. Olha só o que ele fala: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então as autoridades da época, as pessoas que ele falava que podia ajudar, ele falou assim: eu vou buscar refúgio no Senhor. Não quer dizer que você não vai confiar em pessoas, que você não vai trocar ideia com líderes, com pessoas, não é isso. Mas nós aprendemos a confiar nele, a esperar nele. Meu irmão, eles estão louvando isso com os pés amarrados, aprisionados numa cadeia, no cárcere interior, não tinha luz, o ar pesado, coisa complicada, louvando e adorando o Senhor. Talvez essa é a noite que eu e você temos que falar: chega, eu vou sair do estágio de murmuração, eu vou sair do estágio de paralisação, eu vou sair do estágio onde eu estacionei, eu vou começar a orar, eu vou começar a louvar, eu vou começar a dizer: melhor é buscar refúgio no Senhor, porque eu verei a vitória na minha casa. Melhor é esperar em Deus, porque eu verei esse negócio transformado. Melhor é esperar no Senhor, porque eu verei a cura dele na minha alma, nas minhas emoções, no meu ser. E sabe o que aconteceu? Paulo e Silas estão ali, eles estão orando, eles estão clamando, eles estão buscando. E o que acontece? Um crente que ora aqui na terra atrai o céu para esse lugar, atrai a glória para esse lugar, até a presença para esse lugar. O texto vai dizer: de repente, eu gosto desse de repente. De repente. Aí a pergunta que eu gosto, que eu já falei várias vezes, falo de novo: quando que o de repente de Deus vem? De repente. E quando que o de repente vem? De repente. Mas quando que o de repente vem? De repente. Como que? De repente. Não tem dia, não tem hora, mas tem a vontade dele, tem o desejo dele. O que aconteceu? Sobreveio o tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes que estavam todos presos se soltaram. Meu irmão, prepara que essa noite é noite que nós ouvimos grilhões quebrando, é noite que nós vamos ouvir cadeias quebrando, é noite que você vai ouvir o Deus poderoso movendo a tua vida. É cadeias quebrando, é um Deus sobrenatural movendo, é um Deus de maravilhas operando. Porque de repente, Deus moveu, Deus agiu, Deus operou. Aleluia! Estremece, o leão rugiu no trono, céus e terra se encontram
interviu, de repente Ele moveu, de repente Ele veio com o sobrenatural, de repente Ele veio com cura, de repente Ele veio com milagre, de repente Ele veio com a provisão. E quem experimentou de repente? Aqueles que estão adorando, orando e louvando esse Deus maravilhoso, aleluia! No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Há poder, há poder! Há poder no nome de Jesus. Não, quem te adora, adora, levanta sua mão e fala: Senhor, para cadeias quebrar. Quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Quebra as cadeias da minha família, quebra aprisionamento na mente, quebra a paralisia espiritual. Vem com teu poder sobrenatural, aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nome de Jesus. Oh, quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Assim que eu luto minhas guerras. Vem com a tua glória nesse lugar, Jesus. Assim que eu luto minhas guerras. Como? Orando, louvando a esse Deus maravilhoso, aleluia. Assim que eu luto minhas guerras. Se você quer ver algo em Deus, você se sente paralisado, travado, sai do seu lugar e vem na frente. Nós queremos orar com você, pastor. Espiritualmente parece que eu parei, parece que eu me entreguei, mas hoje Deus vai mudar o cenário, Deus vai mover, Deus vai agir, aleluia. Parece que estou secando, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas Só sou parece, mas Ele guarda você, aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Diáconos, presbíteros, pastores da casa, Assim que eu luto minhas guerras. aleluia. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Oh Jesus, Parece, só parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Começa a receber no teu lugar essa unção, essa presença. Levante sua mão, Espírito Santo de Deus. Mova nesse lugar, encha-os. Presença, poder, unção, renovo, direção, agir de Deus sobrenatural, aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Renovo de Deus, Assim que eu luto minhas guerras. unção de Deus. Os céus estão aguardando o seu clamor, o seu louvor. Minhas guerras. Oh Jesus. Ei, Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, quebra as cadeias, 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 quebra as cadeias. Ouço cadeias quebrando. Unção de Deus. Ouço cadeias. Unção de Deus, varão. Unção de Deus, Tiago. Receba essa porção. Ouço Receba essa unção cheio. Xeremana de candonoregash. Mais de ti, Jesus, mais. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti, mais de ti, mais de ti. Mais de ti, mais de ti. Mais de ti, mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti, mais de ti.
Mais de ti, Jesus. Ouço cadeias Paz e alegria hoje. quebrando. Paz e alegria hoje. Aleluia. Ouço cadeias. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome. Unção do alto, poder do alto, em nome de Jesus. Aleluia. Mais. Há Mais. poder Mais. no nome de Jesus. Cheia. Quebra as cadeias, quebra as cadeias. A morte venceu. Meu Deus. O vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, livre está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o vento rompeste. Ele A venceu. tumba vazia. Você não vive buscando um Deus que está morto. Você vive buscando um Deus que é vivo e real. Pois ressuscitaste, livre está. És invencível. Vem sobre nós, Jesus. Aquele que é invencível vem sobre você. Aleluia. Tu é a glória. E acima a morte venceste. A tumba vazia. O céu te adora. Vivo está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Feche os seus olhos e continue adorando. Feche os seus olhos, continue adorando. Poderoso esse nome é. Esse nome está ecoando dentro de você. É o nome que está acima de todo nome. É o nome que acalma a tempestade. É aquele que transforma vidas. É aquele que cura. É aquele que liberta. Porque a morte ele venceu. O véu tu rompestes. Aonde havia morte ele traz vida. Declare, declare. O véu tu rompeste. Você tem acesso a Deus 24 horas. A tumba está vazia, então ele fala para você: eu posso mudar o cenário da tua vida. O céu te adora. E nós aqui na terra também. Proclama a tua glória, pois ressuscitou. Se ele ressuscitou, nós adoramos um Deus que é vivo e real e que pode mudar a
Feche os seus olhos. Pode ficar onde você está, nós já vamos encerrar aqui. Mas eu não posso acabar essa reunião sem fazer um convite para você. Você pode sair daqui da mesma forma que você entrou, ou você pode sair daqui recebendo Jesus como o Senhor da sua vida. E se você talvez entrou aqui e hoje você deseja isso, receber Jesus como o Senhor da sua vida, eu quero orar com você. E se você é um desses que deseja isso, coloque a mão no seu coração, eu quero ajudar você nesse momento. Vai ser a atitude mais incrível que você vai tomar na sua vida. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu quero te pedir perdão. Eu reconheço, sou pecador, pequei contra ti, e hoje eu me arrependo de cada pecado que eu cometi. E perante a igreja, perante o mundo espiritual, crendo com o coração e confessando com os lábios, eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, e que a partir de hoje a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Senhor Jesus Cristo, seja o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, levante sua mão comigo e deixa eu orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, cada vida que está se rendendo a Ti, que o Senhor venha agora com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua alegria, com a Tua paz, tocando sobre cada um deles. No meio dessa tormenta, no meio dessas pancadas, no meio desses desafios, o Senhor possa ajudar, o Senhor possa guiar, o Senhor possa fortalecer, porque hoje nós nos alegramos como igreja, porque nós estamos vendo aqui aqueles que têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Glória a Deus. Se você permitir, nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Nós temos reuniões menores que nós fazemos em residência, chamadas células, que por sinal essa semana bombou, foi maravilhoso, todo mundo que foi, que Deus abençoe vocês. E nós queremos se aproximar, se você permitir. Esses irmãos são do Boas-Vindas, eles vão estar bem naquela salinha ali à sua direita. Passe lá antes de você ir embora, dê seu contato, será muito precioso e muito especial poder se aproximar de você. Amém, queridos? Quem foi abençoado hoje? Quem foi renovado hoje? Quem vai orar essa noite? Deixa eu ver, a semana toda, deixa eu ver. Quem vai louvar a Deus? Vó crente, vai no carro, Senhor, eu já te agradeço. Eu estou aqui te louvando porque o Senhor já mudou o cenário. Você está vendo a tempestade, mas pela fé eu adoro o Deus que move maravilhas. Amém? Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a minha e a sua vida até que Ele venha. Que Ele abençoe você, a tua casa, debaixo da graça, da unção e do poder do Senhor. Que você tenha uma semana preciosa, em nome de Jesus. Quem crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Dá um abraço em 2, 3, 4. Fala boa semana para você, que Deus abençoe. Até quarta-feira, se Deus quiser.